Aí nós tivemos ali a primeira vez, O conflito. um conflito. A primeira vez. E aí eu coloquei ele na parede, né? Eu falei, ó, vamos fazer de novo. Eu quero um filho, porque Deus me prometeu e a culpa é sua. Porra. E aí nós levantamos um dinheiro novamente, Deus proveu, assim, mais um milagre na nossa vida financeira. E nós fomos para Goiânia novamente, fazer uma nova FIV. Entramos nesse carro novamente, eu, minha mãe e meu marido. Na verdade, eu lembro que eu encontrei com ele lá no escritório do Eisenhower, ele estava desistido de tentar novamente. Eu falei, não, você não vai, você não vai desistir, você vai tentar. Ele falou, mas o gado que eu tenho lá é maneiro, não dá peso, Tava novo. muito novo. Eu falei assim, mas esse é o gado. E aí ele trouxe o gado pesava, ele pode falar isso depois, mas assim, acho que o gado pesava, sei lá, 16 arroba, 15, assim, uma coisa assim. Isso. Acho que quando ele trouxe o gado pro frigorífico, quando chegou no frigorífico, o gado peso pesou do gado mais. aumentou. Aumentou, De uma foi. forma milagrosa, foi? Sim, milagre. Um milagre. Foi mais de 18 arrobas. Pois é. Deus, pastora, Deus, ele nos surpreende a cada instante. É o que eu falo pra vocês, a minha vida e a do Júnior é um milagre constante, a cada amanhecer. Literalmente, as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nossas vidas a cada amanhecer. Amém. Deus, ele vem com a sua bondade e com a sua fidelidade sobre as nossas vidas. Amém. E nós voltamos pra Goiânia para fazer uma nova FIV. E aí tinha que fazer de novo tratamento e tudo, e muito caro novamente. Pastora, daqui para Goiânia é o quê? Uns 1.200 km, né? Por aí. Mais ou menos. Nós fomos, nós três, sem dizer uma palavra. Ninguém falou nada. Arrasados. Uma expectativa. Arrasados. Nós estávamos como fala lá em Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos. Todo mundo morto, todo mundo seco. Ninguém tinha esperança mais. Só que é aí onde Deus entra. Porque a primeira vez nós fomos, pastora, na força do nosso braço. Dessa vez nós fomos quebrantados, nós fomos entregues, confiando e sabendo que só o Senhor poderia Mesmo fazer esse milagre. tendo condições financeiras, mesmo tendo dinheiro, mas não é aquilo que resolve. Não, a gente já sabia que não seria o dinheiro, que somente a mão do Senhor, só o milagre, para que nós conseguíssemos. Exato. E aí nós fomos, todo mundo em silêncio. A única coisa que se ouvia dentro desse carro era: quer ir ao banheiro? Quer comer? Só. Chegamos lá, fizemos o tratamento novamente e viemos do mesmo jeito. Gente, dentro desse carro era um peso, uma tristeza. Assim, eu não tenho nem como expressar. Sim. Sabe? Chegamos aqui, os 14 dias que se espera para fazer o teste, que da primeira vez passou, que eu nem vi. Rápido. Esse foi, assim, 1000 anos, meu Deus. Eu não passava. E aí foi onde eu realmente, pastora, comecei a conhecer e a ouvir a voz do Senhor. Foram nesses 14 dias. Glória a Por Deus. isso eu digo para vocês, queridos, não é questão de tempo, é questão de entrega. Exato. Não é tempo. Se você se entregar ao Senhor, Ele vai falar ao teu coração. Amém. E aí eu comecei a me entregar. Literalmente, pastora, eu buscava. Como eu busquei, eu clamei ao Senhor como eu nunca clamei na minha vida. Eu vivi 14 dias dentro do meu quarto, clamando a misericórdia dele, clamando ele, falando: Senhor, me dá que eu te devolvo. Senhor, ele é teu. Senhor, ele vai sair às nações. Senhor, ele é um profeta. Senhor... Porque eu não queria um filho para mim. Porque eu não quero realmente. O meu filho, ele é pro Senhor. Amém. Ele não é desse mundo, ele não é para mim. O Senhor apenas me entregou para que eu cuidasse. Então, assim, eu sempre falei isso pro Senhor desde antes de tê-lo, né? E Deus já foi me dando esse discernimento. E aí eu descobri uma coisa, porque quando a gente lê as Escrituras, a palavra do Senhor diz que a gente perece por falta de conhecimento. Então eu fui buscar o quê? O conhecimento. E aí eu vi que lá em Tiago diz que se eu buscar, se eu pedir por sabedoria, ele me dá. Ele dá Eu liberalmente. Falei, liberalmente. Eu falei: Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento, eu preciso de conhecimento, porque senão eu não vou aguentar.
E eu comecei a buscar, e o Senhor foi falando comigo, o Senhor foi me entregando, o Senhor me entregou o nome do Enzo Gabriel em sonho. Nossa, que poderoso. E com 14 dias fomos fazer o exame. Fizemos aquele exame, e aí já não foi nada como foi da primeira vez. Nós estávamos todo mundo, sabe assim, humilde. Literalmente os humilhados serão exaltados. Fomos assim, bem... Pastora, quando eu peguei aquele exame na mão, que eu vi o positivo, eu contemplei a bondade do Senhor, literalmente, na minha vida. Aleluia. Foi assim uma alegria que eu não sei expressar. Eu não sei. Não tem formatura, não tem casamento, não tem... Eu digo da festa, me entendam. Sim, sim. Né? Porque assim, quando eu formei, eu falei, meu Deus, esse aqui é o dia mais feliz da minha vida. Quando eu casei, eu falei, esse aqui é o dia mais feliz da minha vida. Não. Amém. Quando eu peguei aquele exame, aquele positivo, eu falei, esse é o dia mais feliz da minha vida. Mas o melhor ainda estava por vir, né? E aí nós pegamos ali aquele exame, eu peguei já eufórica, liguei pro médico, doutor, nós estamos grávidos. E tá toda animada, falando pra ele. E ele falou, Najara, calma. Parabéns, me parabenizou tal. Mas possa ser que seja um falso positivo. Meu e aí Deus. já abri um buraco ali de novo pra eu cair de novo. Eu falei, Senhor, não é possível. ele, Najara, espera 21 dias, porque o exame certo 21... é o de sangue. E aí eu falei, se eu já aguentei 14 dias, mais 7 não é nada. Sim. Quarto. Joelho no chão, cara no pó. Joelho no chão e cara no pó. Amém. Pastora, eu não sei explicar, assim, pra quem é incrédulo, às vezes acho que a gente fala da boca pra fora. Mas eu vi a face do Senhor. Eu ouvia a voz do Senhor. Amém. E aí, enquanto o mundo inteiro falava pra mim, estéril, 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 Deus sussurrava no meu ouvido que eu ia ter meu filho. Vida, vida, mãe de filho. Vida, mãe de filhos. Então, assim, eu apenas tinha que crer. Porque eu sabia que se eu cresce, ia acontecer, porque a fé move montanhas. Se tivesse do tamanho de um grão de mostarda, eu posso mover montanhas. Exato. E eu me apeguei naquela promessa que o Senhor me prometera que eu ia ter um filho. E o tempo todo eu falava, Senhor, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A sua palavra, ela é uma só, o Senhor é fiel. Se o Senhor me prometeu, o Senhor vai cumprir. Só que a palavra do Senhor diz que um dia para ele é como 1000 anos e um ano é como 1000 dias. Né? E não é no meu tempo, é no tempo dele. Então, eu não tinha como acelerar nada, né? Eu tinha que me acalmar e esperar o tempo do Senhor. Mas quando você está passando por uma prova, essa palavra esperar é complicado, né? Então, mas a gente tem que esperar com paciência no Senhor, né? E nós pegamos ali aquele exame, deu positivo, o de 21 dias, o de sangue, graças a Deus, mas tem uma taxa hormonal, né, que é o que faz a avaliação, estava bem baixinha, e o médico sempre preocupado, falando, vamos esperar, vamos analisar, vamos ver, tá muito baixa, tá muito baixa. E aí, assim, à medida que vai abaixando, assim, eu não sei se eu tô falando besteira ou não, mas é mais ou menos isso pelo que eu me lembre, é porque o embrião vai morrendo, alguma coisa assim, né? Se o exame vai diminuindo o número lá. E isso foi acontecendo. Mas, para honra e glória do Senhor, estabilizou, deu tudo certo. Glória a Deus. E, pastora, uma gestação na idade da minha mãe é uma gestação de alto risco, né? Os médicos falavam, fica deitada 9 meses. Não faz nada. E na época minha mãe ainda trabalhava, ela não era ainda aposentada. A minha mãe trabalhou os 9 meses. Olha Até nisso, Deus, ele nos sustentou. 9 meses trabalhando, ela não engordou praticamente nada. Foi uma gestação que parecia uma menininha de 17 anos. Foi bênção, 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 bênção. Mas, nesse meio tempo, né, da gestação, um dia eu estava dormindo com ela, e aí assim... Falar desse momento, vamos abrir um parêntese aqui, pastor, porque quando nós fomos para Goiânia, eu era uma tentante, né? E eu não tinha noção, pastora, do tanto de tentante que tem no mundo. Nossa. Tem muita, muita. Se você é uma tentante e está nos assistindo nesse momento, creia. Creia, continue com o seu sonho.
Porque se Amém. Deus me deu um filho, ele pode dar para você. Você só tem que crer. Amém. Pastora, e quando eu cheguei naquela clínica, tinha tantos casais. Tantos Porque casos, na minha ideia, assim, eu pensava que era uma coisa assim, 1, 2, 3 no máximo. Meu Deus, pastor, a clínica é assim, de 3, 4 andares, uma das, cheia, parecia um hospital. Com tanta gente com infertilidade, com tanta gente para gerar. Nossa. Sabe, assim, são muitos casos. Eu fiquei assim, chocada. E aí, quando do positivo, de deu tudo certo, o médico falou assim, que era para nós procurarmos psicólogos, né? Porque não seria uma situação fácil. Como que eu vou ser mãe sem gerar? Como que o Júnior ia ser pai sem poder desfrutar da gestação? Né? Porque o homem, né, ele gosta de acompanhar a esposa, aquela fase de colocar a mão na barriga, de ninar o filho. Nós não tivemos essa fase. E a minha mãe, para ela ter a consciência de que ela não seria mãe, mas avó. Então seria todo um processo psicológico aí, né? E nós nos agarramos a uma única pessoa, só a Deus. Amém. E pastor, e para honra e glória do Senhor, Deus ele sempre nos sustentou. Nós nunca precisamos de nenhum remédio. Deus ele sustentou em tudo. Nós sabíamos o papel de cada um. Que sabe bom. assim, foi muito lindo, muito lindo mesmo. E aí um dia eu tava dormindo com a minha mãe e ela tava com, acho que com 6 meses mais ou menos, não me recordo direito. Sei que já tinha com a barriga bem grandona assim. E aí eu notei, eu não dormia, né? E eu notei que ela ficou indo no banheiro. Ficou indo no banheiro. Aí hora ou outra eu perguntava, ela, não, nega, porque eu tô fazendo xixi. Eu falei, ah, tá. Quando o dia foi amanhecendo, era por volta de umas 5 alguma coisa, ela veio ali nas minhas canelas e falou assim, nega, eu tive um sangramento. Ai, meu Deus. Pastor, eu não pensei em outra coisa. Eu simplesmente peguei ela e falei, vamos pro hospital. Muito tranquila, porque assim, apesar de eu ser bem animada, quando eu passo por um processo de risco, de perigo, alguma coisa assim, eu sou a pessoa mais centrada que existe. Eu não fico eufórica, nada. Eu fico até calma demais. O nervosismo vem depois que passa, né? Sim. Mas na hora eu sou uma pessoa muito, muito, muito calma. Eu peguei e falei, vamos pro hospital. Chegamos no hospital, os médicos que estavam nos acompanhando estavam em viagem e tinha um plantonista. E que, graças a Deus, conhecia minha mãe, né? E aí já vieram 4 médicos, porque a história começou a espalhar, né? Da mãe e vó, do caso, e muito novo aqui, ninguém... Até então, em toda a região não tinha nenhum caso, né? E de mãe e vó. E aí lá no hospital, o médico fez a ultrassom. E nessa ultrassom, ele olhou assim pra gente e falou assim... teve um aborto. Pastora... Com 6 meses? Eu morri. Eu não sei dizer qual foi o sentimento. Porque você imagina uma luta inteira para ter um filho. 6 meses após? Toda essa trajetória. Eu não me recordo ao certo. Eu sei que ela já tinha uma barriguinha assim, bem... Assim, mas eu não me recordo ao certo. Quantos meses, Quantos meses? Eu não me recordo. Eu sei que... Quando o médico falou que teve um aborto, a impressão que eu tive foi que, tipo assim, que eu fui arrebatada. É como se eu tivesse saído daquela sala, porque ficou só eu fechei meus olhos e eu comecei a ter um tete-a-tete com o Senhor. Mas aí não foi mais bonitinho, de joelho, clamando, orando, não. Eu já entrei mesmo com autoridade. Falei, vem cá. Como que você me promete um filho e agora me tira esse filho? Qual é a parte que tá lá na tua palavra que diz que você não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? E aí? E a tua palavra não é fiel? E eu fiquei ali questionando o Senhor. Questionou Sabe? Deus. Sim. Sim, coloquei ele à prova. Eu falei, não, eu quero meu filho. Você me prometeu. Você falou que eu ia ter um filho. Eu quero meu filho. Só que Deus, pastora, em nenhum momento ele falou que ia me dar 2, 3, 4, 5 filhos. Ele me prometera um filho. E isso ele me falou lá, naquela sala.
Isso foi assim, pastor, milésimos de segundo, isso tudo. E aí, quando ele me falou, ali eu tinha a certeza que tinha, porque foram colocados 2 embriões. Então tinha que ter um outro ali, porque Deus acabou de me falar que ele não tinha me prometido 2, ele tinha me prometido um filho. E aí, quando eu volto aqui, o médico, olha, tem um coraçãozinho batendo, pastor. Oh, Deus, gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Pastora, você ouvir aquele foi uma emoção que eu não... Meu Deus. Aí eu comecei a clamar, agradecer. Deus, tu é bom. Pai, obrigada, Senhor, porque tu és fiel. E aí foi assim, lindo, 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 lindo. E nós... Foi só esse evento que teve durante toda a gestação, que eu creio que o Senhor, lá de cima, ele olhou e falou assim... ele falou assim, deixa eu ver se tu vai mesmo ficar firme comigo ou se tu tá só querendo a benção. Né? E aí deu certo. E vamos ter o Enzo Gabriel, vamos. Chegou o dia, ele se antecipou um pouquinho, ele é meio apressadinho. Mas não, pastora, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E eu creio que foi no Kairós do Senhor. O tempo e modo, né, de todas as coisas. E aí nós fomos para a maternidade para ter o Enzo Gabriel. E até então, eu não tinha noção do amor de uma mãe, pastor. Porque assim, eu querer um filho, pastora, a senhora é mãe, a senhora vai poder me entender melhor. Eu queria um filho, eu quero um filho, tá? Mas eu quero, até então eu queria um filho por quê? Porque toda mulher tem um filho, porque Deus diz, deixará pai e mãe, unir-se a seu marido, a sua mulher, e é para frutificar, multiplicar. Então assim, eu ia por, né? Eu tava indo por esse lado. Mas ter um filho, aquele amor, aquela coisa, eu ainda não tinha desfrutado, porque a gente reconhece na barriga, né? E eu não tive essa barriga. Então, e aí eu falei, chamei a médica, e atrasou um pouquinho, que foi esse tempo que eu acredito novamente que era Deus me testando ali. Não sei se a palavra é testar, mas assim, formando o meu caráter ali. Amém. Na realidade, sabe, pastora? Porque o anestesista, nós escolhemos todos os que estariam, né? Deus proveu isso. Ele atrasou um pouco porque ele estava viajando. E aí o avião e tal. E aí ia chegar tanto tempo depois. E aí eu chamei a médica e falei assim, doutora, se Deus o livre e guarde, acontecer alguma coisa ali dentro, salva a minha mãe. Aí eu acho que naquele momento todo mundo ficou assim, meu Deus, mas você pediu tanto por um filho. Mas eu não tinha relacionamento com um filho. Entendeu? Sim. E a minha mãe era minha mãe, era o que eu tinha de, assim. E aí ela, não, Najara, calma, tentou me acalmar ali, nós oramos, ela colocou um louvor, mas mesmo assim eu falei, ó, se Deus o livre guarde acontecer alguma coisa, por favor, faça o que eu tô lhe pedindo. E aí fomos ali pro centro cirúrgico, o Enzo Gabriel nasceu, eu fui a primeira ali que peguei ele nas minhas mãos, nos meus braços ali. Glória a Deus. E ali naquele momento, pastora, eu verdadeiramente conheci ao Senhor, não de ouvir falar, mas eu contemplei com os meus olhos. O poder de Deus. Quem era Najara? Deus, realmente o que ele pode fazer. É verdade. Porque uma coisa é você ouvir um testemunho aqui, outra coisa é você ouvir um testemunho ali, outra coisa é você ter a vivência, você ter uma experiência com o Senhor. É verdade. Verdadeiramente é diferente. Essa foi a visão que eu tive de ver você com seu filho nos braços. E aí, quando me entregaram ele, eu já levei direto para pediatra e já fomos olhar, tal. Aí você me pergunta, pastora, Najara, e a sua mãe? Minha mãe ficou lá na maca. Não que eu deixei de amá-la, não é isso, gente, mas... Na hora esqueceu, né? Mas, pastora, quando a gente é mãe, e eu vim ser mãe naquele momento, ali nasceu multiprofissionais, porque mãe é tudo em uma, e nasceu uma leoa, porque uma mulher, ela se torna uma leoa quando ela vira mãe. Ali nasceu a Najara, porque eu acredito que ali Deus fez nova todas as coisas. Aquela Najara de antigamente, ela morreu ali naquele centro cirúrgico, quando o Enzo Gabriel nasceu. Ali eu tive a confirmação, pastor, de pra que Deus me queria, por que ele fez eu passar por tudo aquilo. E aí eu peguei o meu filho, nós estamos ali com a pediatra e tal. Eu continuo amando a minha mãe. Mas é diferente. São amores diferentes, né? Diferentes.
né? E agora que eu tenho, que Deus me deu o Enzo Gabriel para cuidar por esse tempo. E apesar dele ter nascido no ventre da sua mãe, mas ele foi gerado de um óvulo seu, né? Sim, então ele sim. veio do seu ventre. Sim, né? foi o meu óvulo com o espermatozoide. É uma curiosidade que as pessoas também têm, né? Foi o meu óvulo com o espermatozoide do meu marido. Fizeram lá, formou o embrião in vitro. E essa foi a palavra que você recebeu, sim, né? e colocou no ventre da minha mãe. As pessoas até perguntam, mas e o DNA? E é filho de como é? Né, assim, porque realmente, para quem Foi não se só gerado, aprofunda, né, na barriguinha acaba dela. que geram né, É, dúvidas. Mas, sim, de fato de direito meu e do meu esposo. Deus ele é perfeito em todas Deus as é coisas. Ele perfeito. não faz nada pela metade, né, pastora? É Ele não faz verdade. nada pela metade. E aí o Enzo Gabriel nasceu, para honra e glória do Senhor. Nós o entregamos, o devolvemos, porque eu disse isso ao Senhor, que eu iria apenas cuidar dele. E quando as pessoas me perguntam, eu falo, pastora, que eu oro pela minha nora, pelos meus netos, já desde quando ele era bebezinho. Que Eu já bom. oro por tudo, pela profissão, por tudo. Por tudo. E aí, pastor, o senhor pode querer falar, Najara, mas e o seu consultório? E a sua profissão? Né? A Najara profissional, eu deixei ela adormecida. Porque eu descobri, naquele momento, que eu nasci para ser mãe. Eu nasci para ser esposa. Eu nasci para ser do lar. E por que eu fiz isso? Porque a minha criação, voltando um pouquinho lá atrás, pastora, eu não pude viver isso. Eu não tive um lar. Eu tinha uma casa, que eu vi uma mãe assim, rapidão, quando ela vinha em casa. Eu convivi com as minhas tias que com vários abusos. Então, assim, foi a minha experiência de casamento, de lar, de casa, foi as piores, assim, foi frustrante, né? Então, eu pensava até antes do Enzo Gabriel que eu nem queria casar, eu não queria de forma alguma, porque para eu viver o que eu vivenciei com minhas tias, eu não queria aquela vida. Mas Deus me fez ver um outro lado. Deus me fez contemplar a experiência da mesa. Deus me fez contemplar que o meu marido, ele é o meu pastor, ele é o meu provedor, ele é quem conduz o meu lar. Ele me fez entender que eu estou ali para auxiliá-lo idoneamente, para estar ao lado dele. Ele me fez entender, pastora, que eu tô ali para conduzir o Enzo Gabriel nos caminhos dele, como fala lá em Provérbios, ensinar os caminhos. E graças a Deus eu tenho tido bom êxito, né? E aí eu ficava perguntando, Senhor, mas cuidar de casa é muito fácil, né? Assim, né? E o dia inteiro? Porque você abriu mão da sua profissão, né, E Najara? aí onde vem o Você pulo abriu do mão da gato? sua profissão para cuidar do lar, Sim, eu tinha um né? consultório, né? Tinha vários pacientes. Eu era muito satisfeita com a minha profissão, mas não era o que Deus queria para minha vida. Isso que é poderoso, né? E aí o Senhor falou assim para mim, pastora, que ele ia me usar de alguma forma. Eu só tinha que buscar. E aí eu comecei a estudar mais a palavra, comecei a me aprofundar. Pastor, e Deus foi colocando pessoas, colocando mulheres, colocando casais, colocando famílias. E assim, e para honra e glória do Senhor, eu, uma simples dona de casa, achando porque eu faço, hoje eu sirvo meu marido e meu filho com amor. Amém. Porque eu creio, pastora, que a mulher que ela serve na casa dela, ela não precisa testemunhar. Porque o seu servir é o verdadeiro fala, testemunho. né? Entendeu? Então hoje as pessoas que contemplaram a Najara lá no comecinho, que gostava de farra, de música e tal, e que dançava, e hoje olha para a Najara, essa Najara, dona de casa, serva do Senhor, temente a Deus e que ama a Deus acima de todas as coisas, esse foi o verdadeiro milagre, a minha Amém. conversão. Poderoso. Porque, literalmente, pastor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Verdade. E os planos do Senhor, eles são maiores que os nossos, né? E eu contemplo a bondade dele porque o Enzo Gabriel, ele é muito mais do que eu pedi, do que eu pensei. O Senhor, ele me deu muito mais. Então, assim, hoje eu sou muito feliz com o que eu tenho. E eu creio, pastor,
que assim como fala em Romanos 11:36, que dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu não tenho o que dar para o Senhor pelos benefícios que ele tem feito na minha vida. Porque se eu der minha vida, eu estou devolvendo algo que ele mesmo já me deu. Se eu der Amém. ouro ou prata, tudo é dele. Aham. Então eu só posso dar uma coisa para o Senhor, a minha adoração, porque isso ele não tem como dar, sou eu que tenho que dar para ele. Então eu creio, pastora, que é isso que o Senhor quis fazer na minha vida. E através desse testemunho, minha família veio, várias pessoas se converteram. E foi isso. Não foi só uma vida que veio, só o Enzo Gabriel. O Senhor tem feito um movimento. E essa é a Najara. E eis-me aqui. E ela, inclusive, fez um curso com você, né? Sim. Sim! Eu acho que eu fiz parte desse processo, né? Sim! Um curso de mulher única, Nós né? fizemos um curso, né, chamado Mulher Única, em que a Najara estava dentro desse conflito, né? Sim. De entendeu isso nesses ensinos. Ela inclusive testemunha que foi durante esse período do curso que ela entendeu e recebeu esse chamado de Deus, né? Mas apesar do ensino, tem que ser algo que Deus fala, né? A mulher tem que ouvir a voz de Deus para isso, né? Pastora, eu costumo dizer que esse livro do Mulher Única, ele é de cabeceira. Né? Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo, sim, que esse curso, ele é um divisor de águas, né? Mas não pelo curso em si, porque se nós não tivermos aberto para receber do Espírito Santo, de nada adianta, ele se torna um livro, é igual a Bíblia, né? Então, a gente tem que estar aberto para receber. E eu louvo a Deus a oportunidade, louvo a Deus os ensinos, obrigada por tudo e por tanto, porque realmente, assim, eu creio que se você parar um pouquinho para pensar quem era aquela Najara, e a Najara que você contempla hoje é completamente diferente, Para né? mim é glorioso ver. E assim, eu converso com amigas e elas falam, Najara, é até chato conversar contigo, porque tudo que tu fala, tu cita a Bíblia e tal, e não sei o que. Eu falei, gente, tem na meiroca, não tem como, é impossível, né? Então, assim... E verdadeiramente eu aprendi mesmo, eu me debrucei sobre a palavra, porque Verdade. ela é a fonte da vida, né? Então não tem como, não tem outro caminho a não Você ser a entendeu o palavra. evangelho, né, Najara? Sim, Entendeu o chamado de Deus também. E sua vida, para todos que estão assistindo aqui, a gente vê que reflete um testemunho glorioso de quem realmente teve uma proximidade de Deus, que entendeu o que Deus tinha para você. Então, você é um exemplo vivo aqui para nós, de alguém que buscou a Deus e se agarrou nas promessas de Deus, né? E hoje desfruta de um milagre e entendeu que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, né? Toda vez que eu ouço essa história, eu me emociono. Eu chorei aqui várias vezes. É como lindo ver Deus compondo a nossa história, né? sim, E levantando pessoas como ferramentas para nos moldar durante essa caminhada, esse processo. Deus não revela realmente o processo, porque se revelasse nós não suportaríamos. Como foi com a Meire, né, conosco, com você. Mas essa questão da fé, de você se empenhar, você é um exemplo vivo disso, como ela disse, né? E, Najara, você está pronta para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém. Entendeu? Você, seu marido, seu filho. E olha... A vida, né? Fala, a vida. né? Como é lindo o seu testemunho, essa conversa sua, como a gente pôde ver o peso do seu testemunho nisso. Você queria falar? É porque assim, eu acho interessante, o Enzo Gabriel, a gente conversa muito, né? E esses dias eu tava conversando com ele falou assim, mamãe, quando eu casar eu não vou precisar fazer esses cursos que a senhora faz, né? E eu, mas por que, meu filho? Ele, porque eu já sei de tudo, eu sei que a gente tem que honrar a esposa, tem que dar presente pra ela, tem que orar junto, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Porque é o que eu convivo, vejo vocês aqui, a vivência de vocês. Então, isso é a maior riqueza, pastor. Essa é. Entendeu?
É eu tá Estão deitada, transferindo um legado, um né, legado. Najara? O Enzo Um Gabriel, legado de ele é fé. um menino homem. Não é porque é meu filho, né? Porque todo pai fala bem dos seus filhos. Mas assim, todo mundo que o conhece contempla. É verdade. E é isso que me deixa mais alegre, pastora. Porque não... É bom você estar no consultório atendendo, é maravilhoso você ser reconhecida. Tô lá, doutora Najara, mas não tem melhor chamado, melhor palavra para eu ouvir do que o Júnior me chamar minha branca, meu amor, e o Enzo Gabriel mãe, mamãe, e eu poder esperar eles com uma mesa posta, com recadinhos, com versículo, evangelizar a minha casa. Amém. Porque a gente ganha primeiros da nossa Uau. casa. É Né? verdade. E aí, eu conseguindo fazer isso na minha casa, como que não vai ser o Enzo Gabriel quando ele estiver adulto? É um futuro pregador, um futuro pastor, é um futuro evangelizador, ele vai, um discípulo do Senhor, porque é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? É. E falando em Enzo, hein, amor? Pois é, antes de encerrarmos, Najara, nós temos uma surpresa para você. Ai, E meu para os Falando nossos em telespectadores também, né? Porque a sua história, ela não foi escrita sozinha, a sua história. Não. Né? Essa história não foi escrita sozinha por você. Temos Queremos trazer aqui personagens. 3 Tem pessoas personagens que foram poderosos. instrumentos poderosos nesse processo. Seu esposo, Altamiro Júnior, sua mãe, Ana Soares, e o seu milagre vivo. A prova do milagre, Ai, né? meu Enzo Deus. Gabriel. A Entra aí, prova do gente. milagre. Ó, vocês telespectadores vão poder contemplar o O milagre, milagre do Senhor. vivo. Levante, Ai, receba. meu Deus. Vem cá, irmã Ana. Vem Queridos, cá, esse Enzo. é o adolescente que me deu a Bíblia, o primeiro presente. E Obrigada, amor. Vem. essa aqui Nossa, mas como ela tá linda. é a avó do Enzo. Essa aqui Nova, é a avó gente. que gerou o Enzo É. Gabriel. É a geradora do Enzo. Minha mãe, obrigada. Deus continue me Júnior, usando, senta tá? aqui. Senta nessa cadeira, Júnior. Isso. Najara, fica em pé aí. Agora, chama o seu milagre vivo. Enzo Gabriel. Vem cá. Meu Deus. Esse é o do milagre. céu. Esse aqui é o Enzo Glória a Gabriel. Deus. O milagre que o Senhor fez nas nossas vidas. Olha o É tamanho desse verdade, homem. Três. Tem quantos anos, Enzo? 12. A 12 cara do anos. pai. Enzo, se fosse para você falar alguma coisa aqui, o que você, qual a sua maior satisfação, sua maior alegria? Tá vivo. Tá vivo. Você gostou dessa família? Você Ser criou? esse milagre, né, Enzo? Ser esse milagre, Você né? sabia que essas 3 pessoas se esforçaram muito, muito para você estar aqui? Sim, senhor. Qual é o versículo da Bíblia que mais te chama a atenção? Salmo 23, 1. Diz aí para as Uau, pessoas. totalmente O Senhor é meu seguro. pastor e nada me faltará. Por quê? Por causa que nunca nada me faltou. Que coisa poderosa. Porque eu não bom. troco isso, pastor, por profissão nenhuma. Não Exatamente, é O Enzo, glorioso, gente, Najara. ele é fora da curva. Ele é um rapaz, é um prodígio, entendeu? Glorioso. Ele nasceu pronto. Linda. E desde pequeno, Deus deu a ele essa palavra profética de que ele realmente é um homem de Deus, um missionário, um homem que vai ganhar as nações. É muito inteligente, né, Enzo? Você tem costume de ler livros, conversar qualquer assunto que as pessoas queiram conversar, você conversa. É, a isso? gente é testemunha disso, né? Que o Enzo é assim. É isso, Enzo. Dá um recado para as pessoas que estão aí te ouvindo. Ali, olha naquela câmera lá e olha. Eu peço que todos vocês creiam em Deus, estudem mais, para que um dia vocês possam tornar bem de vidas, ou até mais que isso. Isso aí, cara. Glória a Deus. Parabéns, Enzo. E a irmã Ana, né? Dona Que é, Ana. essa é uma das personagens principais. Essa história também foi escrita pela senhora. A senhora é uma mãe, Extraordinário, né? vó. E o amor que a senhora sente pelo Enzo não é só um amor de neto. Me descreve isso um pouco, descreve isso pra gente. Um pouco. Seu sentimento, o que lhe impulsionou para a senhora aceitar esse desafio? Assim, impulsionar, eu acho que não seria nem, porque não deu tempo nem de pensar. Foi que assim,
houve, como ela já deve ter falado, né? De fazer a cirurgia. Disse tudo. E aí foi naquele momento assim, aí eu só disse, calma, eu estou aqui. Se eu tenho útero, né? Tenho útero Aos para gerar. 55 anos, eu falei, tá aqui, minha filha. Não... Assim, palavras não vieram naquele momento, não tinha nenhuma palavra na minha boca. A única coisa que eu falei foi isso, eu estou aqui, tenho útero. Glória a Deus. E sentimento, eu não sei te falar, meu pastor, o que esse tipo, qual é o sentimento? Porque é uma mistura, é uma coisa assim, tem horas que às vezes, se tiver alguém por perto, acha que eu quero ser a mãe, mas na verdade não é que, é porque é um amor tão grande. Excesso de zelo, né? É um amor É um amor dobrado, né, irmã? Eu costumo dizer para ele que chega a doer. É. E seu relacionamento com a Najara em relação ao Enzo, o que a senhora está dizendo, não houve concorrência, não houve disputa, só amor. Não, em momento algum, porque eu nunca quis ser São Paulo, né? em momento algum. Eu sempre disse, eu tenho 2 filhos e 3 gestações. Eu nunca falei o meu filho, nunca, nunca, nunca. Sempre foi o meu neto. Amém. E é um amor, assim, agora eu percebo que é o diferente do amor que eu sinto pelo outro. Aham. Como É pela não sei. história, né? Não Como? Sim. Não me pergunte. Mas que é diferente? É. É o que veio de É. dentro, né? É extraordinária essa E o que, história. que a senhora pode falar para essas mulheres que estão lhe assistindo hoje? O que que uma mulher, numa situação como essa, o que que ela tem que fazer? Qual que é a atitude dela? A mulher vó, no caso. Isso. Dizer apenas que para Deus nada é impossível. Basta Amém. a gente ter fé e crer que realmente acontece. E não precisa ter medo. Hipótese alguma. É. Eu, no momento algum, eu tive medo. Porque eu sabia que não era coisa nossa, era coisa lá do Senhor. Então ia dar certo de qualquer maneira. Eu não tive medo, não tive... Glória a Deus. Foi assim uma coisa... Como dizer? Coisa de Deus mesmo. Sobrenatural, né, irmã? Sobrenatural, essa é a palavra. Sobrenatural, essa é a isso. palavra. Uau, que coisa Né? linda. Júnior, e você, aqui o maridão, aquele rapaz que nasceu no lar cristão, cara tranquilo, cara... E conheceu essa mulher, ela disse tudo, né? Esse furacão Esse na sua vida, né? E deu a Bíblia de presente que para ela, que insistiu que ela me aceitasse na sua casa aquele dia e que não deixou a peteca cair, que deu a força para ela, que foi esse marido. E você que viveu um lar cristão, você imaginaria passar por um milagre desse tamanho? Não, pastor, não, eu acho que dificilmente alguém imaginaria passar pelo que nós passamos, ainda mais com a idade que nós passamos, né? Bem jovens, né? Porque quando Bem tudo jovens. começou, a gente começou a namorar aos 17 anos, ela deve ter falado, né? Sim, sim. E então, assim, ela, quando veio adoecer, tinha uns 20 e poucos anos, e nós estávamos, e foi claro que ninguém espera um trem desse, né? Mas para mim, desde que eu vi a Najara, na verdade, eu me apaixonei por ela mesmo, sabe? Muito. Glória a Deus. Então, Esses dias, só te interrompendo um pouquinho, meu amor. A mãe dele, eu achei tão bonita. A mãe dele, nós estávamos na fazenda, a mãe dele virou pra mim e falou assim: Najara, eu nunca te contei algo. Eu, o que foi, minha sogra? Um dia eu comentando com o Júnior a respeito de religião, de igreja e tal, e ele virou pra ela e falou assim: Mas mãe, a Najara já parece um anjo. foi assim, Glória a Deus. eu me encantei com ela, né? Desde o início. E Você teve a decidi visão, né, amor? que seria a mulher que eu batalharia para ser minha esposa, né? Júnior, eu queria que Que você desse um bênção. recado para os homens que estão nos assistindo e que vai assistir esse podcast. Porque você, na posição de marido, que inclusive já tinha exaurido todas as finanças, entendeu? Geralmente nós batemos o pé ali e dizemos não e não. Entendemos dessa forma. Mas você não, você pleiteou a causa das promessas em relação à sua esposa. Você deu vazão à promessa se cumprir.
Você deu moral a isso, você não toliu, você não estrangulou, entendeu? A esperança, você deixou ela sonhar. Então eu queria que você diria para os homens nesse sentido, cara, essa parceria entre marido e mulher em busca de um sonho. Pastor Amilson, eu vou responder ao senhor em 2 etapas. A primeira, lhe dizendo que eu baseio a minha vida muito em Abacuque. O profeta Amém. Abacuque, quando ele diz que ainda que não haja gado no curral, ainda que a oliveira não produza o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Amém. Deus da minha salvação. Então, quando você baseia nisso, Amém. venha o que vier, você sabe Que há um Deus no governo, né? Até pelo um pouco da minha história pessoal, que eu também já vim com a minha bagagem. Quando a gente casa, cada um traz a sua bagagem, não é? É. Então, eu já vim com uma bagagem que eu entendi isso muito novo. Então, quando tudo aconteceu, eu sempre tinha comigo, eu falava, rapaz, o que está no meu controle, eu vou fazer o máximo e vou me esforçar. Agora, o que está no controle de Deus, aí é com Ele. E até hoje eu creio nisso. Agora, na segunda parte da resposta, eu lhe diria, nós homens, e eu falo por mim, nós temos que aprender a ouvir nossas esposas. Uau. E eu não digo porque ela está aqui ao meu lado. Porque quando a mulher, realmente, quando a gente fica mais velho, tipo o senhor, melhor que ninguém sabe disso, a gente passa a entender que se a gente ouvisse elas mais lá atrás, tudo seria bem mais fácil, não era? É verdade. E eu também entendi isso muito cedo. E eu sempre tive assim, nós abaixo de Deus, eu fui criado sem pai, na verdade, né? Pois é. Então, o que acontece? Eu não tenho irmãos. Falando de mim especificamente, a pessoa que eu tive para ombrar comigo, fora a minha mãe, foi ela que Deus colocou na minha vida. Não tive outra Glória a pessoa, Deus. né? Deu asa à sua vida. Para Exato. ombrar, né? E ela também da mesma forma, né? Então a gente sempre entendeu que nós tínhamos que ombrar um com o outro desde sempre, né? Desde quando namoramos e quando evoluiu para algo mais sério, para falar em casamento, o pensamento existia foi essa esse, né? cumplicidade, A gente, Glória nós a Deus. realmente nos unimos, né? Em tudo, Que bênção. Nos literalmente em tornamos tudo. verdadeiramente uma só carne. Sim. Na nossa casa nunca houve divisão, em nenhum aspecto, nem financeiro, nem nada. Vocês né? tinham tudo para ser uma família frustrada, problemática, entendeu? Pela a sua trajetória, né? sua história de solteiro, ela também, entendeu? Ela contou aqui muito para nós aqui. Então vocês tinham tudo para ser essa família, mais uma família frustrada, né? Inoperante, decepcionada, triste, e que talvez ia haver separações. Mas a gente vê o plano de Deus nisso tudo. Amém. E a busca que vocês tiveram, né? A sede, a fome por Deus, a confiança e a fé e que se tornou inabalável na vida de vocês. Isso é que nos causa impacto, né? E a gentileza, porque isso não é mais do que gentileza, irmã Ana, é amor. É amor. Entendeu, Enzo? Você nasceu nesse berço de amor. Esse berço de amor. Você está pronto para Um lugar de milagres, né? seguir em frente, está quase pronto para ser lançado Um como uma lugar de flecha. milagres. Para ser essa flecha de Deus né? lançado. Entendeu? Eu quero parabenizar vocês. Família abençoada. A glória do Senhor. Najara, uma alegria O imensa. testemunho de vocês é lindo, né? Alegria imensa ter você aqui, sua família, seu testemunho. Não apenas edifica, Najara, mas também renova a esperança. Eu, particularmente, saio daqui hoje mais renovado. Entendeu? E tantas pessoas que precisam crer no impossível, porque realmente eu fui louco, eu fui doido para me declarar aquela profecia para você, né? Mas é Deus falando, né? Então queremos agradecer imensamente a você, a sua família e glorificar Deus, viu, Júnior, por essa história maravilhosa que ainda está sendo escrita, né? Amém. Ainda está sendo escrita. E que Ele continue abençoando vocês, a vida de vocês, a casa de vocês, Amém. a caminhada de vocês. E obrigado, Júnior, por você ter cedido esse espaço para sua esposa contar a realidade dela, porque você também é um homem de fé
E também tem histórias Tem de muitos superação, testemunhos, né? fantásticos. E em outro momento você vai vir aqui só você para falar aqui, conversar comigo. Então, para quem acompanhou essa história até aqui, isso traz uma força, uma fé muito grande, irmã Ana, tá? E mesmo quando a gente não entende os processos, mas ela deixou isso bem claro aqui. Então, assim, muito obrigado. Queria deixar aí para vocês despedirem dos nossos telespectadores, né? E a Meire também despedir. Fique à vontade para depois eu agradecer os nossos patrocinadores. Pastor, não posso sair daqui hoje sem lhe honrar. Oh, meu Deus. E é a palavra honrar, não é puxar saco porque estamos aqui. Mas quem tem honra, né? quando nós éramos muito jovens, que eu estava num dia muito aflito, e eu busquei um socorro num homem que eu não conhecia até então, que não era ovelha dele na época, né? Nunca tinha me visto. Mas chegou aquele pastor e eu pedi uma oração. E ele não orou por mim, ele foi na minha casa. E Aleluia. daquele dia para cá, a gente começou a caminhar junto, né? Assim, mais lentamente, no início e tal. E Gerando como a relação. nossa vida mudou. Lógico que é o poder e a graça e a misericórdia dele, do Senhor Deus. Sim. Mas ele usa homens na terra, como ele usou, né? E Amém. eu não posso deixar de dizer muito obrigado por aquele tempo e os tempos atuais. Amém. Porque os ventos, eles mudam, mas Verdade. eles sempre têm, né? É verdade. E o Senhor nos ensina a cada dia como a gente supera os ventos da vida. Amém. Então, muito Amém. obrigado. Obrigado, que Deus Júnior. possa lhe Amém. renovar cada vez A mais. honra é do Senhor. O senhor, a sua esposa, né, a sua casa. Quando eu falo Amém. do senhor, é claro que a sua Já casa está incluindo todo tá mundo, né, englobada, Júnior? né? Mas, no mais, e também agradecer a coragem da minha sogra, que é Isso. outra que eu não posso É verdade. deixar de honrar. Porque ela não se importou com julgamentos, Isso. ela não se importou com nada, ela se doou. Isso. E a coisa mais difícil que tem é a gente se doar, É né? verdade. E agradecer também a ela, porque A Branca. a branca é só para mim, né? Mas já que o senhor falou, Agora já foi em rede nacional. Minha branca. agradecer a minha branca, porque desde muito jovem ela teve e tem paciência comigo, né? Zelo, cuidado. E dizer que eu sou muito grato a Deus pela família que Ele me deu, né? Amém. E ao meu Que filho lindo, não cara. tenho o que falar, né? Porque Seu companheirão, não, seu sucessor. a Bíblia fala, né, que o homem é abençoado quando a mulher está à volta da sua mesa. Os seus filhos é como a flecha na mão de um valente. Isso. Então, eu declaro, eu vejo que a minha vida se cumpre nesse aspecto também, né? Então, Que eu sou maravilhoso. muito grato por tudo que Deus fez e faz por mim, né? E peço a Ele Amém. que sempre nos esconda no esconderijo do Altíssimo. Júnior, Maravilhoso. a Najara deu uma aula aqui de fé e superação. E ficou uma coisa em aberto para os nossos telespectadores, Najara. Quando eu cheguei na sua casa, lá eu disse que você não teria filho porque ele não tinha perdoado alguém. Sim. E aí não terminou. E esse alguém, Júnior, e você perdoou, né? Perdoei, pastor. Naquele dia, esse alguém era o meu pai, né? Que na época que divorciou da minha mãe, eu tinha 8 anos de idade. E claro que, como toda criança que o pai sai de casa, ele sente uma revolta, né? E Sim. no meu caso, essa revolta foi mais agravada porque ele se mudou para 4.000 quilômetros de distância daqui, né? Então eu Nossa. perdi contato. Foi uma época muito difícil. Mas também, graças a Deus, naquele dia eu liberei o perdão na vida dele, verdadeiramente. E hoje eu e meu pai somos grandes amigos, né? A gente, todo ano eu estou na casa dele, ele me Que dá coisa linda, hein? o prazer de vir à minha casa também, né? Já veio aqui algumas vezes, eu todo ano estou lá. E hoje eu posso dizer que o Senhor Deus também restaurou esse relacionamento entre Amém. mim e meu pai, né? Paternidade, né? Nós somos amigos, companheiros mesmo hoje. Amém. Durante a minha infância não, mas na minha fase adulta, com o entendimento e o quebrantamento que eu tive também
e assim como meu pai também, né, na vida dele. Hoje nós somos verdadeiramente companheiros, amigos, e eu tenho o maior orgulho de dizer para todo mundo, esse é o meu pai, não tenho Amém. receio. Amém. Glória a Deus por isso. Obrigado, Júnior. Najara, Enzo, irmã Ana, alguma coisa para falar? As últimas considerações? Pastor, só agradecer mesmo, né? E dizer que nós continuamos ombrando com vocês até a volta do Senhor, até que nós Amém. né? Porque Amém. realmente vocês são exemplos para nós. Né? E nós Amém. temos gratidão, obrigada pela oportunidade. E Deus abençoe que tudo que foi dito aqui caia no coraçãozinho de cada um de vocês e que possa mudar alguma coisa na vida de vocês. Amém. E não tem outro caminho, meus queridos, a não ser a oração. Amém. Não tem. Irmã Ana, quer falar alguma coisa? Só gratidão a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A senhora tá nova, hein? É a corredora aqui das Dá pra nossas fazer outro ruas. dinheiro, se quiser. Já tá aí com... Para quem não sabe, a irmã Ana, ela é corredora profissional, né? Ela ganha todos os prêmios aqui em Araguaína. Najara, eu posso fazer um pedido? Pode. É. Vou te apertar um pouquinho. Se eu puder. Eu queria, meu amor, terminar esse podcast fazer um pedido para Najara. Se você fosse cantar um trecho de uma música Deus. de gratidão ao Senhor, qual seria? Pode nos dar uma palhinha? Ai, meu Deus. Eita, vai pôr o talento aí Pastor, em ação. eu não sei, eu não diria nem de gratidão, mas porque assim, claro, a nossa vida, nós somos gratos por tudo que o Senhor fez e faz na nossa vida, não tem como agradecer. Mas o Senhor, eu vou falar que o Senhor é um homem de Deus mesmo. O Senhor não é gente não, pastor, porque quando eu estava orando, hoje eu passei o dia em jejum e oração. Né? Como eu falei, eu não faço nada por mim. Isso. Amém. E eu falava, Senhor, eu tenho que mostrar para as pessoas que o Senhor é Deus. Isso. Amém. E eu não sou cantora, né? Mas eu falava, Senhor, me dá uma música para eu falar o trecho, né? E ele não me deu outra música a não ser... Olha aqui. Deus falou aqui comigo. Eu tive essa conversa com o Senhor hoje à tarde. E essa canção, essa adoração, nós vivenciamos isso na nossa casa. Amém. Se nós passamos por provas, por lutas, a gente crê, né, amor? Que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Oh, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele Continua sendo sendo Deus. Deus. Aleluia. Amém. Deus é amém. Deus. Glória a É Deus. isso aí. Pessoal, queremos encerrar o nosso Deus. podcast e agradecer imensamente essa família. Quero agradecer a Deus e também aos nossos patrocinadores. Visão Transporte, Vilce, Lúcia, muito obrigado por investir nesse sonho. Amém. São vocês que fazem essas histórias acontecerem aqui. Débora Verônica, muito obrigado pelo apoio em tudo, por acreditar na gente. Pessoal, se vocês querem decorarem seu escritório, sua casa, vá na Design Decorações, Móveis e Decorações, na Débora Verônica. Ela tem um plano maravilhoso para te atender lá, viu? Marcos Construtora e Empreendimentos na cidade de Marabá, muito obrigado também. Aranet Telecom, obrigado Rafael, obrigado família Aranet, também por investir na gente, tá bom? Íntimos Cosméticos, Ezerral e Ruth News, muito obrigado pela parceria, muito obrigado mesmo. Ótica Vision, Rose, muito obrigado por perseverar conosco, por estar conosco aqui. Você é a proprietária da melhor ótica de Araguaína. Amém. Doutor Jairo, você é um amor de pessoa, cara. Você é maravilhoso, é um médico maravilhoso. Obrigado por você existir, tá? Por ser um filho nosso, tá? Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo, tá? E ao Daniel e à doutora Poliana, muito obrigado pela Hiperfarma. Você que procura medicamentos, perfumaria,
vá nas hiperfarmas que estão localizadas no Grupo Campino, tá bom? E, por último, a Renovar Recapagem. Vasterli, obrigado por você acreditar também nesse projeto e muito obrigado por investir também. Eu louvo a Deus pela sua vida, sua família. Muito obrigado por essa empresa. Nós voltamos, então, no próximo episódio. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém.